Isso aí, galerinha. Então tu vê, né? Só de eu ter passado esse exercício extra mostra que além de nós já termos falado da quantidade de carga elétrica, número de partículas em excesso vezes carga elementar, da lei de Coulomb, que diz que a força de atração e repulsão entre cargas elétricas é diretamente proporcional ao produto das cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Além de termos falado a definição de campo elétrico, que por ser derivado de força que é vetorial, também é vetorial o campo elétrico. Campo elétrico gerado por uma carga. Para as perguntas, para eu poder ter feito a pergunta B e a pergunta D, então eu falei para vocês o que era energia potencial elétrica, ou também conhecido como trabalho da força elétrica, que é bem parecido com a lei de Coulomb, exceto pela distância não estar ao quadrado e as cargas não estarem em módulo. A partir da ideia de trabalho da força elétrica, ou energia potencial elétrica, né, em alguns lugares a gente vai ver como energia potencial elétrica, nós falamos de potencial elétrico, que nada mais é que o trabalho da força elétrica por unidade de carga. Se aqui é a diferença de potencial do ponto A até o ponto B, é a energia para levar a carga do ponto A até o ponto B. E ainda vimos o potencial gerado por uma carga, bem parecido com a ideia de campo elétrico, só que tem a ver com a energia e não com a força, portanto é uma grandeza escalar. Não tem um módulo e também não está ao quadrado. Ainda devo ter finalizado comentando que tem uma fórmula que relaciona campo elétrico e potencial elétrico, só que ela só pode ser usada para campo elétrico uniforme, ou seja, o campo elétrico que tem um valor constante em todos os pontos. Legal, essa questão ela não é assim muito elaborada, ela não tem interpretações, né? Mas ajuda o aluno a se familiarizar e a diferenciar campo elétrico de potencial elétrico, que é muito importante. A letra A, nossa velha conhecida já. A carga positiva gera um campo no ponto X, que é de afastamento, EA. A carga negativa gera um campo no ponto X, que é de aproximação, EB. E se eu quiser calcular o vetor resultante, eu vou ter que calcular o valor do EA, o valor do EB, para depois fazer um Pitágoras e achar o campo elétrico resultante no ponto X. Então vamos ver, vamos começar calculando o campo elétrico gerado pela carga A. Constante eletrostática, o ideal é que eu já tenha decorado de tanto usar, 9 vezes 10 na 9. Valor da carga A, 9 vezes 10 na menos 6. Distância, 3 ao quadrado, 9 dividido por 9 dá 1. Então ficou 9 vezes 10 na 3 Newton por Coulomb, o campo elétrico gerado pela partícula A, o módulo dele. Pela partícula B eu não vou fazer tudo de novo, né, cara? Eu só vou trocar esse 9 vezes 10 na menos 6 pelo módulo de menos 8 vezes 10 na menos 6. Módulo de menos 8 é 8. Então vai ficar 8 vezes 10 na 3 Newton por Coulomb. E agora que eu calculei o campo elétrico A e o campo elétrico B, eu uso um Pitágoras aqui nesse triângulo retângulo que se formou. Hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Campo elétrico ao quadrado ficou 9 vezes 10 na 3 ao quadrado, mais 8 vezes 10 na 3 ao quadrado. Campo elétrico resultante ao quadrado vai ficar igual a 81 vezes 10 na 6, mais 64 vezes 10 na 6. Campo elétrico é a raiz quadrada de 145 vezes 10 na 6 Newton por Coulomb. A raiz quadrada de 10 na 6 a gente sabe que é 10 na 3. E a raiz quadrada de 145? Aproximadamente 12. Daria para dizer, inclusive, que é 12, eu nem sei se 1 cabe, de repente é 12,0 alguma coisa. Vamos verificar? Tu vê, não tem que ter preguiça nessa hora. Ah, no vestibular não vai ser necessário isso. Vai. Vai. A UFSC é rainha de pedir contas que exigem bastante empenho matemático. 1, 4, 4, 5, 6, 4, 1, estourou. Estourou é menos que 12,1. Então eu sei que é 12,0. É possível que tenha um 9 ou um 8 aqui atrás, né?
Mas aquele zero eu sei que está correto. Então tu vê, ó, é altas aproximação que a gente está usando. Não é uma aproximação ruim, não, é uma aproximação muito boa. 12,0 vezes 10 na 3, ou ainda 1, só para botar em notação científica, né, para tu te acostumar. 1,2 vezes 10, como esse número diminuiu 10 vezes, esse vai ter que aumentar 10 vezes para compensar. 1,2 vezes 10 na 4 Newton por Coulomb seria o gabarito da letra A. Muito bem. Tu vê, né, cara, deu um trabalhinho chato em calcular os vetores, desenhar os vetores, depois fazer operação vetorial. É chatinho trabalhar com campo elétrico. Grandezas vetoriais são sempre mais chatinhas, né? Porém, na letra B, tudo é mais tranquilo, porque o potencial resultante no ponto X é só eu calcular o potencial gerado pela carga A, calcular o potencial gerado pela carga B e somá-los, porque são grandezas escalares. O valor do K, nosso famoso conhecido, carga A, 9 vezes 10 na menos 6, dividido pela distância que é 3. 9 dividido pela 3 dá 3, 3 vezes 9, 27, 10 na 9 com 10 na 6, 10 na 3, joules por Coulomb, que é o mesmo que volts, 27.000 volts. Calculando para a partícula B, o K é 9 vezes 10 dá 9, a partícula B, ela vale menos 8 vezes 10 dá menos 6, dividido por 3. 9 por 3 dá 3, 3 vezes menos 8 é menos 24, e 10 na 9 com 10 na menos 6, 10 na 3. E para calcular o resultante, o V resultante no ponto X, é só pegar o VA e somar com o VB. E se tivesse mais cargas, era só ir somando, respeitando os seus sinais. Um é 27.000, somado com menos 24.000, o V resultante, a tensão resultante naquele ponto X, é 3.000 volts. 3.000 joules por segundo. Pois não. Essa aqui? Essa não, porque os campos gerados tanto por essa quanto por essa é um campo não uniforme. É um campo não constante. E ela só vai ser feliz quando o campo for uniforme. Outra pergunta, garoto. Show. Agora quem fez a letra A e a letra B, a letra A já era desde o começo, né, do curso, a gente começou a ver essa ideia. A letra B que eu revisei na última aula, né, te mostrei essa teoria na última aula. A letra C e a letra D é para nos familiarizar com a definição de campo elétrico e potencial elétrico. Pensem comigo. Se eu peguei uma carga de 2 milicoulomb e coloquei no ponto X, eu poderia sim usar a lei de Coulomb entre essas duas, usar a lei de Coulomb entre essas duas e, de posse das duas forças, calcular a força resultante pelo mesmo método que eu fiz na letra A. Mas seria muito pouco prático, porque eu já tenho um campo elétrico resultante de 1,2 vezes 10 na 4. Eu quero saber a força que vai atuar numa partícula de 2 milicoulomb colocado no ponto. Então, muito mais fácil é usar a definição de campo elétrico, está dividindo, passa multiplicando e acabou. Então, tu imagina tu fazer 2 leis de Coulomb e mais um Pitágoras, sendo que tu podia fazer apenas uma multiplicação, né? Não que seja um absurdo ter feito pelo outro caminho, só estou te mostrando que esse caminho era mais rápido. 2 vezes 1,2 é 2,4, 10 na 4 com 10 na menos 3 é 10 na 1, e a força deu 24 newtons, já dá para jogar no bicho. 24 newtons. E a letra D, bem similar à letra C, só que do ponto de vista energético. Qual é a energia que vai estar acumulada numa partícula de 3 milicoulomb colocada no ponto X? Potencial elétrico é energia potencial elétrica por unidade de carga. Volta e meia eu vou usar o dado de trabalho, volta e meia eu vou usar o E de energia, tá? Pode acontecer um ou outro no teu vestibular. A DDP daquele ponto eu já sabia que era 3.000 volts, ou 3 vezes 10 na 3. A energia acumulada na carga eu queria descobrir. E a carga que foi colocada no ponto X tinha um valor de 3 vezes 10 na menos 3. Está
dividindo, passou multiplicando, energia potencial elétrica, 3 vezes 3, 9. 10 na 3 com 10 na menos 3 é 10 na 0, que é 1. Então 9 joules. 9 joules. Olha, cara, pra gente ter chutado valores aí no quadro, dado esses valores bonitos, né? Por isso que eu falo, joga no bicho, meu querido. Isso não é comum, não. Muito bem. Então não era, né, das questões difíceis de interpretação nem nada, mas é uma questão boa para a gente familiarizar com essa física invisível aí, essa eletrostática. Muito bem. Que mais? Só pedir, meu querido, estou à inteira disposição.